Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o momento em que levamos as notícias resumidas para todos vocês. Hoje é meio de semana, quarta-feira, já estamos na quarta, dia 16 de setembro de 2020. Já ia falar outubro. Há poucos dias atrás eu estava falando agosto, agora já ia falar outubro, mas é setembro ainda. Mês de setembro, dia 16, é porque já passou da metade do mês, né? Hoje é dia de São Cornélio, que foi papa, São Cipriano, que foi bispo, e Santa Edite. 3 santos estão nos protegendo lá no céu, e nós aqui vamos pedir a proteção deles, que eles roguem por nós junto a Deus, porque nós católicos acreditamos que os santos, porque viveram uma vida de aproximação com Deus aqui na terra, eles quando morreram foram imediatamente para perto de Deus. Então nós pedimos sim a proteção, a intercessão. Rezar, gente, nunca é demais. Não existe muita oração. Toda oração, muita ou pouca, importante é rezar, e quanto mais rezar, melhor, para garantir a salvação, não é? Então vamos lá, vamos começar o nosso Web Jornal do Paulo Maciel, que você consegue acessar no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e no facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Olha, vamos falar aqui de futebol. Tem futebol internacional, hein? Hoje tem Libertadores das Américas, Libertadores da América, no caso, com transmissão do SBT, que fez um contrato com a Conmebol e vai ter então essa transmissão. É importante a gente dizer que Mauro Betting, Ricardo Rocha, Luiz Alano e Mauro Galvão também estarão nas transmissões desta quarta-feira. A principal voz que vai trazer a emoção da Libertadores da América no SBT, a principal voz é de Théo José, né? Com passagem marcante pela emissora nos anos 1990, ele será o narrador oficial da principal competição de clubes do continente. Em julho deste ano, a partida entre Flamengo e Fluminense, válida pela final do Campeonato Carioca de 2020 e transmitida também no SBT, marcou o retorno pontual de Théo José para a emissora, onde narrou grandes eventos esportivos. E nesta quarta-feira, então, ele volta ao SBT, né, para narrar esse jogo pela competição internacional. Pois é a terceira rodada da Taça Libertadores. Antigamente a gente falava Taça Libertadores, agora é Copa Libertadores. Os jogos de hoje são Universidade Católica do Chile, Grêmio, Bolívar da Bolívia e Palmeiras, 2 jogos então hoje, e a Libertadores então começará a ser exibida em rede nacional pelo SBT nesta quarta, 16 de setembro de 2020, às 21h30, com o jogo Bolívar e Palmeiras, e Théo José narrando, comentários de Mauro Betting e Ricardo Rocha. Já a partida Universidade Católica e Grêmio, que vai ao ar no SBT Porto Alegre, Santa Catarina, São Luís, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu no mesmo dia e horário, contará com a narração e comentários de Luiz Alano e Mauro Galvão. Então tem 2 jogos transmitidos pelo SBT. Parabéns aí aos nossos colegas que vão participar da transmissão. Bem, uma vez eu fui fazer uma transmissão esportiva. Na verdade, eu sempre fui noticiarista e apresentador de programas de música, né? Que chama-se animador. Aí uma vez faltou locutor, não tinha locutor, eu fui escalado para ser o narrador. E eu fui para o estádio Salvador Venâncio da Costa, em Vitória, para fazer a narração. Primeira vez. Eu já tinha feito alguma narração em brincadeira, com colegas, com amigos,
Mas oficialmente no rádio foi a primeira vez. Eu fui lá para o Salvador Venâncio da Costa, no jogo do Vitória. Aí comecei a apanhar assim a súmula, sei lá, a relação de jogadores. E o jogo é muito rápido, né? Bola para João, João entrega para Pedro, Pedro entrega para Moisés, Moisés entrega para Marcos. Aí na hora eu tinha que ver a camisa e o número da camisa e olhar na minha relação qual era o nome do jogador, porque eu não os conhecia. Aí a bola tava com o número 10, eu olhava aqui, era o número do 10 era o Antônio, né? Eu falava, bola com o Antônio entrega aí, do 10 passava pro 12, o 11, o 7, e aí eu tinha que olhar aqui. Como eu não dava para olhar, eu falava, bola do Antônio para o 7, bola do Antônio para o camisa 7, e o 7 entrega para o camisa 10, e eu olhava aqui, bem, quem foi o 10? 10 foi o João, e era uma... Mas foi bom o jogo, foi bom. Depois eu fui me acostumando com o decorrer do jogo, mas foi algo assim sensacional. No estádio Salvador Venâncio da Costa, eu me lembro até hoje, né? Mas vamos lá, vamos agora falar outra notícia. Essa aqui é apenas um comentário, porque eu tenho histórias para contar que eu vou te dizer. São muitas histórias. Algumas hilárias, né? Nem todas. Algumas foram também de sufoco, hein? Olha, mais um fim de contrato fixo em TV famosa. Depois de Tarcísio Meira e Glória Menezes, artistas octogenários veteranos que não terão contrato renovado pela TV Globo, outro também ficará à disposição apenas por obra. É o 70º Antônio Fagundes. Com isso, o famoso e querido da mulherada, o Antônio Fagundes, a mulherada diz que ele é bonito. Eu não vejo beleza nenhuma, mas você conversa com as apresentadoras de TV, as jornalistas, nossa, eu não vejo nada no cara aí, não sei o que essas mulheres veem. Então, como ele é o querido da mulherada, por muito tempo, pelo menos nos tempos passados, não sei agora, ele não terá mais contrato fixo. A notícia é do jornal Extra do Rio de Janeiro. Então, mais um que não terá contrato fixo, fica sim à disposição para trabalhar por obra. Agora, esse contrato fixo também é uma boa, né? Que coisa! A pessoa às vezes fica sem trabalhar durante 1 ano, 2 anos e está recebendo todo mês, com todas as vantagens. Pelo amor de Deus, eu não sei como surgiu isso, né? Como que surgiu no Brasil esse tipo de contrato. 2 capixabas ganham na Loto Fácil. Olha, eu falei sobre os ganhadores da Loto Fácil há poucos dias, disse que eram 50. Mas eu ventilei a história aqui, olha, podem ter capixabas, porque eu não fui ver a relação. Então, entre os 50 ganhadores da Loto Fácil da Independência, que garantiu quase 2,5 milhões de reais para cada um, estão 2 capixabas. Um é de Vila Velha e outro de Cachoeiro de Itapemirim. Eu pensei que tinha algum colatinense. Não tem não, né? Porque 50, foram 50 contemplados. Resíduos sólidos colatinenses. Olha, a cidade de Colatina produz 2.500 toneladas por mês de lixo. Essa coleta seletiva leva conscientização aos moradores e gera renda aos participantes da Associação de Catadores, porque essa quantidade de lixo, 2.500 toneladas, tem uma boa quantidade de lixo que pode ser reaproveitado, reciclado. Tem o lixo que pode ser reaproveitado, reciclado e reduzido. Porque eu sou a favor dos 3 R's. Pois é. Então tem uma associação aqui, eu acho que deveria ter mais. Eu acho que as pessoas, até empresários, deveriam olhar esse segmento e começar a recolher lixo para reciclar, reproduzir, sei lá, reduzir, reformar. Tivesse um marceneiro aí bom, tivesse visão, passava com um caminhão pegando esses móveis todos aí que jogam fora, aproveitava, se não desse para aproveitar o móvel todo, aproveitava uma tábua, uma parte da prateleira, né? Um gancho. Tem muitas coisas que podem ser aproveitadas, às vezes são jogadas fora. Poderia, se tivesse um marceneiro inteligente, tivesse visão,
recolhia tudo quanto é móvel aí e dele faria outro tipo de móvel. Bem, vamos lá. Então aqui em Colatina tem a associação de catadores, mas eu acho que deveriam haver mais. São 29 associados e 3 pessoas contratadas. Os produtos separados são enviados para uma empresa de reciclagem. O diretor de operações do Sanear, que é a autarquia que cuida da água e lixo em Colatina, Geraldo Avancini, disse que continua trabalhando, né, para aumentar o número de material reciclado, mas muito pouco ainda tem essa destinação ecologicamente correta. Vamos lá, vamos falar também desse mês de maio, que é um mês em que estamos tratando das pessoas com depressão, estamos falando sobre o assunto, sobre também pensamentos de suicídio, tudo isso tem que ser discutido. E existe um órgão que dá apoio emocional por meio do telefone, é o Centro de Valorização da Vida, CVV. Tem um número telefônico disponível 24 horas, você pode ligar a qualquer hora, 188. Como vai você? É assim que eles vão perguntar, né, em algumas vezes. O CVV é uma ONG, né? Uma ONG antiga já no país. Foi fundada em São Paulo em 1962. Atua no apoio emocional e na prevenção do suicídio por meio do telefone 188. Tem o chat também, e-mail e pessoalmente, mas o 188 é melhor, é o telefone fácil, né? Número fácil, ligou, vai falando, conversando. Então é importante. Hoje cerca de 4.000 voluntários em mais de 120 postos prestam serviço voluntário gratuito 24 horas por dia, os 365 dias do ano, aos que querem e precisam conversar sobre seus sentimentos, dores, descobertas, dificuldades, alegrias. É tipo um bate-papo, gente. Não fica com medo, não. Se você tá aí, tristonho, né? Liga pra lá, quem sabe se você vai, né, melhorar os seus sentimentos, sua mente, não custa nada. De forma sigilosa e sem julgamentos, o voluntário do CVV, ele busca ouvir aquele que liga com profundo respeito, aceitação, confiança, compreensão, valorizando a vida e, consequentemente, prevenindo o suicídio. Após a implantação desse número, o 188, por meio de um acordo com o Ministério da Saúde, que garantiu gratuidade da tarifação telefônica, foram registrados cerca de 3 milhões de atendimentos por ano. Todas as formas de acesso podem ser conferidas no site www.cvv.org.br. Tá bom? Então, quem quiser ligar, é só discar 188. Olha, a Câmara de Colatina flexibiliza horário de bares. A Câmara Municipal de Colatina derrubou o veto do prefeito Sérgio Meneghelli a um projeto que flexibiliza o funcionamento de bares e restaurantes no município. Foi na segunda-feira, 14 de setembro de 2020, que aconteceu a derrubada. O projeto é de autoria do vereador Eliésio Bolzani, presidente do Legislativo colatinense. A votação foi assim: 13 votos a favor e uma abstenção. O presidente não precisou votar, pois não ocorreu empate. Ele só vota quando há empate. Os bares poderão funcionar quando a lei for promulgada pela direção da Casa de Leis, né? Então os bares poderão funcionar em Colatina até que haja uma outra lei ou um impedimento superior. Câmara de Colatina também determina a volta de servidores ao trabalho presencial. Eu acho que todo mundo já deveria estar trabalhando presencialmente. Porque essa diferença no Brasil? Depois dizem, a Constituição do Brasil não diz que todo mundo é igual? Pois é, mas servidor público tem um atendimento, servidor municipal tem um, servidor estadual tem outro, pessoal da iniciativa privada tem outro. Pessoal da iniciativa privada, muitas pessoas estão trabalhando desde o início, né? Enfermeiros, médicos, pessoas que trabalham em supermercados, pessoas que trabalham em padarias, policiais
E aí eu vou para uma infinidade de brasileiros que trabalham no serviço privado e também público. E ficam, eu não sei, não dá para entender. Fica um grupinho não pode, o outro não pode, o outro vai fazer greve porque vai trabalhar. A mamãe não quer que o filho vá à escola, o papai também não quer. Ah, pelo amor de Deus, é muita lenga-lenga, muita frescura nesse nosso Brasil, gente. Pelo amor de Deus. Poxa vida, eu queria saber se esse pessoal que fica criticando tanto a volta ao trabalho, se eles fossem profissionais de saúde, então, o que ia acontecer? Todo mundo ia morrer, porque eles não iam trabalhar, não iam ao hospital. Pelo amor de Deus, gente. Vamos pensar como irmão, como cristão, como, sei lá, pessoa do bem, né? Então a Câmara determina a volta dos servidores ao trabalho presencial. A Câmara determinou, a Câmara de Vereadores de Colatina, a retomada das atividades administrativas presenciais de todos os servidores públicos efetivos e comissionados e cedidos no âmbito do Poder Legislativo. Então, todos eles, né? Não há justificativa agora. O retorno foi estipulado para o dia 1º de setembro, então já está vigorando há 16 dias, a fim de cumprir a carga horária, que começa às 12 e termina às 18 horas, observadas as recomendações sanitárias para a prevenção ao novo coronavírus. As recomendações de sempre: o uso obrigatório de máscara, para ter acesso ao prédio, observância das regras de etiqueta respiratória, higienização constante das mãos, por meio do uso de água, sabão e álcool em gel 70%, manutenção do distanciamento, etc. Então, é uma portaria assinada, né, pelo presidente da casa, vereador Eliésio Bolzani, né, vereador presidente. Agora vamos lá, vamos falar de drogas em Vila Velha. Entorpecentes foram apreendidos em Vila Velha, no Espírito Santo, cidade da Grande Vitória, região metropolitana. 4 jovens e um menor de 14 anos, meu Deus, já envolvido com a criminalidade. 14 anos, 4 jovens e um menor de 14 anos foram levados para a 2ª Delegacia Regional da cidade. E havia uma grávida no meio deles. Que situação, uma pessoa grávida no meio de tudo isso, podendo prejudicar a criança que está no seu seio. A Guarda Municipal de Vila Velha apreendeu outros objetos, né? Além de apreender o jovem, apreendeu drogas e outros objetos. Mais um médico favorável ao retorno das aulas. Parabéns, doutor Rodrigo Aboldibe. O médico Rodrigo Aboldibe informou que há crianças que não apresentam sintoma algum da Covid-19, mas existem, sim, aquelas que podem apresentá-los. Em geral, as crianças são assintomáticas e a criança tem uma imunidade inata, ou seja, já nasce com ela, uma imunidade que não deixa a doença afetá-la. Depois do Dr. Crispim Ceruti, o Dr. Rodrigo também se posicionou favorável à volta das escolas, né? E lembrou que, em média, as escolas fecharam em outros países por 60 dias, enquanto no Brasil já são 6 meses. 60 dias são 2 meses, em média. Aqui no Brasil já são 6 meses, de 180 dias, pelo amor de Deus. Para o profissional de saúde, o retorno é seguro e necessário. Senão nós perdemos o bonde da história. O binômio família-escola é importante para o desenvolvimento educacional de todos. Sobre a tela do computador, que o pessoal agora fica direto, ou então celular, para a criança seria de apenas 1 hora por dia. Então, olha, muita informação importante que algumas pessoas parece que deixam entrar no ouvido e sair no outro. Assassinato em local de dependentes de drogas. Um assassinato aconteceu às 19 horas e 40 minutos de segunda-feira, 14 de setembro de 2020, no município de Cariacica, na Grande Vitória, Espírito Santo. Foi na região conhecida por uso de entorpecentes. Homens passaram de carro atirando e uma das pessoas atingidas por 2 tiros morreu na hora.
A vítima não foi identificada imediatamente, pois não portava documentos. Outras 2 pessoas ficaram feridas, entre elas uma mulher. A motivação do crime seria dívida com o narcotráfico. Insônia e ansiedade no isolamento, hein? Olha, não é só insônia e ansiedade no isolamento, não. Tem um punhado de doença aí, tem gente até morrendo no isolamento. É, morrendo. Tem gente que se suicidou no início do isolamento. Procurem ver aí, logo no início, quando isolaram principalmente os mais idosos. Houve gente que se suicidou, pessoa famosa aí por aí. Vamos lá. As vendas de remédios contra insônia e ansiedade crescem no estado do Espírito Santo. Pessoas em casa, no isolamento nacional, estão passando por vários problemas, ingerindo mais medicamentos a fim de tentar resolvê-los. Resolver os problemas com medicamentos, hein? Puxa vida. Pesquisar preços é preciso. Olha, pesquisar preços pela internet é possível pelo aplicativo Menor Preço Brasil. O app tem por base as compras feitas pelos consumidores. Qualquer tipo de produto é inserido no aplicativo desde que haja a nota fiscal. Exigindo a nota, há essa simbiose, em que o consumidor tem em troca a pesquisa de preços via aplicativo. Até mesmo os combustíveis estão nesse aplicativo. Ele é alimentado pelo documento fiscal a partir de uma engrenagem localizada no Rio Grande do Sul e reflete, de fato, o preço praticado em tempo real. Então você comprou, pediu a nota, está registrado lá. Eu faço isso. De vez em quando eu não divulgo preços aqui para vocês. Eu acho que esse aplicativo acho que foi até baseado na minha divulgação aqui. Porque eu divulgo, eu compro, trago minha nota para o meu web jornal, leio aqui e depois coloco lá no meu resumo de notícias. E agora tem esse aplicativo. Então, talvez tenha sido até baseado nesse sistema que eu adotei aqui. Parabéns, se foi. Se não foi, parabéns também. Olha, a pandemia do trânsito já matou quase 400 no Espírito Santo. 393, olha só, hein? 393 mortes aconteceram no trânsito no estado do Espírito Santo nos primeiros 7 meses do ano de 2020. O consultor de trânsito André Cerqueira disse que muitos condutores têm se portado de modo imprudente e as infrações de alta velocidade foram numerosas. Além do excesso de velocidade, há o avanço de sinal vermelho. É preciso de boa convivência, ou seja, respeitar o veículo menor, o motociclista, o ciclista e o pedestre. E o carro pequeno também. Eu me lembro que uma vez eu estava com um Fusca, eu tive um Fusca, aliás, tive um Fusca na Bahia, depois tive um Fusca aqui no Espírito Santo, depois tive um Gol, bolinha, mas na época eu estava com um Fusca cinza que eu tinha. Depois eu tive uma dor de cabeça com aquele carro para vender que vocês nem imaginam. Então eu vou falar isso aqui porque o respeito ao veículo menor, isso é importante, gente, né? E uma vez estava dirigindo o meu Fusca e eu ia de Colatina, estava saindo de Colatina e ia seguindo pela estrada, num dia de domingo, acredito eu, sábado, em direção, ali na BR-259, em direção à Barra do Triunfo. Ia lá e tal, passear. Daqui a pouco eu olho pelo retrovisor, pelo espelho retrovisor e vejo uma Scania Vabis atrás de mim. Pelo amor de Deus, o carro tinha uns 10 andares, o carro. Eu olhei, até só vi o pneu da bicha, né, da Scania. E eu no meu Fusquinha ali, 1300. Aí eu vi aquele carro, falei, eu vou correr. Botei 80 no Fusquinha. Botei 80, parecia que eu tava... não, passou até um pouquinho de 80. E o tal, eu olhava assim no retrovisor, tá o carro de novo atrás de mim. Eu falei, meu Deus do céu, a 1 metro assim. Eu falei, eu não tenho como desenvolver mais velocidade. Então, no primeiro lugar, na primeira parte da estrada, que eu vi um acostamento assim, eu fui pro acostamento e parei meu carro e deixei o sujeito embora. Eu mesmo fiz com a mão, ó, pode sumir de trás de mim, some de trás de mim, da minha frente, some. Um Scania, gente, aquele caminhão de todo tamanho, uma carreta, pelo amor de Deus, deixei ele embora, estacionei, esperei ali uma meia hora,
Depois eu fui embora, segui viagem. Poxa, então esse respeito o menor, o veículo menor é importante. O caminhoneiro não estava me respeitando, não, porque ele estava 1 metro atrás de mim, pelo amor de Deus, passei um susto naquela época. Além do excesso de velocidade, há o avanço do sinal vermelho também pelos motoristas imprudentes, e é preciso de boa convivência, ou seja, respeitar o veículo menor, como eu já disse aqui. Né? E o comportamento nesse período piorou muito, o comportamento dos motoristas. No momento da pandemia, ele mexeu com a mente de todos. Tá? Segundo o especialista, isso aqui são, né, palavras do especialista. Algumas características são condutor sonolento, distraído, desatento. Há o que está sendo chamado agora de pandemia do trânsito. Né? Por isso que logo no início eu falei pandemia do trânsito. Então, alguns especialistas estão chamando de pandemia do trânsito. Há que ser feita uma ação integrada entre os poderes e as práticas de educação do trânsito precisam ser efetivadas no ano inteiro. A mobilidade ativa e o transporte coletivo precisam ser incentivados. Os acidentes com motociclistas representam 50% dos óbitos registrados até o mês de julho. Olha, morre moça atingida no trânsito. É uma jovem de 24 anos. Puxa vida, hein? E ela estava numa motocicleta, né? Era aquilo que eu falei. O menor no trânsito é o que sofre. Uma jovem motociclista de 24 anos morreu ao ser atingida por um carro em Piúma, no sul do Espírito Santo. O motorista teria abandonado o local sem prestar socorro. A vítima chegou a ser socorrida e levada para um hospital de Vitória, capital do Espírito Santo, mas não suportou os ferimentos e foi a óbito. Olha, agora uma notícia positiva. Vamos a uma boa notícia. Boa notícia. Mais um trecho de duplicação da BR-101 no Espírito Santo. Um trecho da duplicação da BR-101 no Espírito Santo, inclusive com 2 viadutos, foi inaugurado. Esse trecho situa-se entre Viana e Guarapari e foi liberado nesta terça-feira, dia 15 de setembro de 2020, às 11 horas. Com os 15 quilômetros liberados em 2019, serão totalizados 24 quilômetros de rodovia mais ampla. Olha aqui, né? Então, somando-se aos 15 quilômetros de 2019, já são 24 quilômetros de rodovia mais ampla. Até o fim do ano serão 30 quilômetros de duplicação, com a entrega de outras obras e mais 6 quilômetros. Parabéns à concessionária Eco 101. Empresários querem maior liberação de eventos. Olha, o governo do estado anunciou que no dia 21 de setembro serão liberados eventos até 100 pessoas, mas empresários do setor querem fazer uma contraproposta. O empresário Hildo Steffen está liderando o movimento, pois os grandes empresários do segmento alegam que se torna inviável abrir casas com esse público reduzido. Para ele, as regras de segurança sanitária para 100 pessoas poderão ser estendidas também para mais frequentadores, viabilizando a abertura de estabelecimentos maiores. Porque tem casa que não vale a pena, né, abrir apenas com 100 pessoas. Tem casa aí que abriga 2.000, 3.000 pessoas, 5.000. Então, é uma estrutura muito forte. Vamos às manchetes do jornal impresso A Tribuna de ontem. Ontem foi terça-feira, é isso? Terça-feira, 15 de setembro de 2020. Jornal impresso A Tribuna circulou com as seguintes manchetes. Produtores de eventos querem liberar festas com 700 pessoas e modelo europeu. Olha, foi a notícia que eu disse aqui, olha aí. AT2, a idade nos traz. O que a idade nos traz? Sabedoria, calma e rugas. Verdade. Ele vivia para o trabalho. Olha essa notícia, meu Deus. Ele vivia para o trabalho, diz o irmão do empresário assassinado na Serra. Consórcio criminoso foi planejado há uma semana, segundo informação da polícia. O dono de supermercados que morreu no Espírito Santo estava com 52 mil
para fazer o depósito. Foi baleado ao descer do carro e reagiu atirando contra o ladrão. O assaltante fugiu com o dinheiro e a arma da vítima. O veículo usado no crime era clonado. Bandido é flagrado fugindo com malote e 2 armas após matar José Geraldo Riso. Destaque, tem a foto dele na capa do jornal A Tribuna impresso. Ele tinha 61 anos e foi assaltado na porta do banco. Meu Deus, nossos pêsames à família, nossas condolências, nossa solidariedade aos empregados das suas empresas, já que ele tinha mais de um supermercado. Menor de 15 anos, inclusive, receberia R$1.000 pelo crime. Olha, gente, eles falam que vão modificar essa questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Um menor de 15 anos receberia R$1.000 e ele já tinha outros atos infracionais, que é assim que se diz oficialmente, né? Na vida, já tinha outros atos. Estava solto, sem estar numa unidade que eles falam de recuperação. Não. Meu Deus, eu sei que agora não adianta falar mais nada, mas ninguém faz nada. Eles falam, olha, tem que modificar o estatuto, tem que fazer isso, tem que responsabilizar mais esses menores que não são tão menores assim. A pessoa de 15 anos, numa era tecnológica dessa, tem muita compreensão das coisas. Uma criança de 7 anos, eu vi um psicólogo falar, criança de 7 anos hoje, tem mais conhecimento que o imperador na época da Idade Média. Então, pelo amor de Deus. Vamos lá, outra manchete aqui. Casais separados pela pandemia fazem apelo pela abertura de fronteiras. Campanha quer entrada de parentes e cônjuges em vários países. Eric e Jaciele estão em Portugal. É uma legenda de fotografia. Cientistas estudam sinais de vida em Vênus. Tem vida nenhuma não em Vênus, gente. Param de gastar dinheiro à toa. Tem vida nenhuma em Vênus, nada. Receitas para substituir arroz e economizar. Moradores do estado conseguem na justiça saque integral do FGTS. Coluna do Cláudio Humberto. Reforma tributária vai afetar impostos da cesta de incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. Doutor João responde. Uso de remédios tarja preta para resgatar a tranquilidade tornou-se uma epidemia. Outra notícia, Lula novamente denunciado. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi denunciado novamente, né? Porque já tem tantas, já foi até condenado, né, em segunda instância. Então foi denunciado pela Operação Lava Jato por lavagem de dinheiro no seu instituto. São mais de 4 milhões de reais envolvidos na ação do Ministério Público, dinheiro que provinha de propina da empreiteira Odebrecht. Meu Deus do céu, esses processos não terminam nunca, né? Porque tem primeira instância, segunda instância, terceira instância, depois da terceira instância ainda tem como recorrer ainda, pelo amor de Deus. Brasil! Linhares e Covid. Olha, na segunda-feira um paciente com 36 anos de idade morreu após ser acometido pela Covid-19 em Linhares, né? No município de Linhares. Ele estava internado no hospital local e já são, então, no caso, né, 121 óbitos no município nesses 6 meses de pandemia. E drogas apreendidas em São Mateus. 27 papelotes de cocaína foram apreendidos em São Mateus na segunda-feira em ação policial. Também foram apreendidos dinheiro do crime e uma submetralhadora artesanal. 3 anos da morte de médica. A morte da médica Milena Gotardi completou 3 anos na segunda-feira, 14 de setembro de 2020, data em que foi publicada também no Diário Oficial do Estado a demissão do acusado de ser o mandante do crime, o policial civil Hilário Frasson. Pelas informações publicadas, ele não poderá assumir cargo público pelos próximos 10 anos. Criança morre picada por escorpião. O menino Davi Matos Rebonato, de apenas 1 ano de idade, morreu após ser picado por um escorpião em Pedro Canário, no Espírito Santo.
O pai revelou que a criança foi levada para a unidade de atendimento no município, mas não havia o antídoto, o soro anti-escorpiônico. Escorpiônico deve ser, né? Escorpiônico deve ser. Esse nosso português é difícil, né? De vez em quando a gente encontra dúvida. O menino, então, foi transportado para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, que fica cerca de 40 minutos do local do acidente, mas não houve jeito de resolver. O pequeno Davi foi picado em casa. A gente fica mais confortado porque sabe que as crianças são recebidas imediatamente por Deus, né? A criança não tem ainda a consciência do pecado, pelo menos uma criança de 1 aninho, né? Nossos sentimentos à família, né? Nossos sentimentos. Pesquisa sobre volta às aulas em Colatina. Uma pesquisa realizada pela Prefeitura de Colatina para saber a opinião dos pais dos estudantes da rede municipal a respeito da possibilidade do retorno das aulas presenciais foi realizada no município. Segundo a secretária Rosemary Gilles, 73% dos que responderam à consulta disseram que não pretendem enviar os filhos às escolas. Cerca de 11 mil pessoas participaram. Outra informação da secretária é que há dificuldades nas licitações para aquisição de equipamentos de proteção individual, EPIs, visando a uma possível volta dos estudos presenciais. Outra notícia, INSS e a sua reabertura. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque a reabertura aconteceu na segunda-feira, dia 14. Olha, 16 das 31 agências do INSS do Espírito Santo reabriram as portas para atendimento presencial na segunda-feira, 14 de setembro de 2020. Em Linhares, uma mulher que precisava do serviço de perícia não obteve êxito. Ela disse que o atendimento estava marcado, mas chegou à agência e não havia perito. E tem o número 135, né, por celular. Sobre o telefone 135, cuja ligação por celular não é concluída, o representante do INSS no estado do Espírito Santo, William Marinotti, ele disse que deve estar havendo uma sobrecarga ou inconsistência, né? Porque o pessoal falou que não consegue concluir por celular. Ele disse que pode sim concluir, consegue sim. Quanto ao telefone fixo, talvez seja mais fácil, mas o celular ele completa sim a ligação, garantiu o servidor federal. O serviço da perícia, que não estava funcionando, depende da inspeção dos consultórios das agências nesta semana. Então vai haver uma inspeção nos consultórios. É preciso que haja segurança para o médico e o paciente contra a Covid-19 no local do exame médico da perícia. Meu Deus do céu. Vamos ver se tem mais notícia aqui. Não sei se eu tenho tempo, hein? Meu tempo, como é que tá? Meu tempo... famosos, né? Tem que falar dos famosos. Acho que eu não tenho tempo para falar dos famosos. Vamos falar do empresário que foi morto, né? Empresário morto em latrocínio. O empresário José Geraldo. Nós lamentamos muito a sua morte, né? José Geraldo Riso foi morto na manhã de segunda-feira, 14 de setembro de 2020, em Jardim Limoeiro, na Serra. E um adolescente de 15 anos foi apreendido a poucos metros da ocorrência, suspeito de participar do roubo seguido de morte. O menor tem várias passagens pela polícia. Há um outro participante que teria sido o atirador. O menor confessou que teria sido contratado por R$1.000 para participar do crime, no caso para dirigir o veículo usado no assalto. A PM do Espírito Santo informou que o comerciante estava com um malote contendo R$53.000. Era uma rotina dele fazer os depósitos nas segundas-feiras. A polícia militar alerta, olha assim, esse alerta da polícia é importante, para que os empresários adotem outros métodos para depositar o dinheiro, a fim de evitar esse tipo de acontecimento trágico. Então, olha, puxa vida, né? A vítima deixou a esposa e 3 filhos. Indicadores econômicos, o salário mínimo em vigor vale R$ 1.045. Cálculo por hora do salário mínimo, R$ 4,75.
por dia, R$ 34,83. Taxa Selic, 2% ao ano. Inflação dos últimos 12 meses, 2,44%. E o atendimento presencial no INSS só agendado, tá? O representante do INSS no Espírito Santo, William Batista, informou que o atendimento presencial na repartição pública, retomado na segunda-feira, é feito somente com agendamento e pelo telefone 135 ou aplicativo Meu INSS. Tá bom? Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, traduzindo Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá, creia, acredite. E Maranatá, vinde, Senhor Jesus, um dia Ele vai voltar, esteja pronto, meu amigo, minha amiga, arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus todos os dias e creia que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade. Quando Jesus voltar, vai te levar para a vida eterna, onde não há palavras para dizer da vida de felicidade que você vai ter. Não há palavras humanas.